né? É a alegria maravilhosa, irmãos. Não só por causa de números, né? Porque tem muita gente que acha que é por causa de números. Não, mas é por causa de vidas, é de pessoas, né? De ver que pessoas estão ali embaixo da sua cobertura. É claro que é uma responsabilidade. Quanto maior o rebanho, maior fica a responsabilidade. Mas quando nós nos lançamos a fazermos essa obra, nós também sabemos da responsabilidade que nós temos. Mas é grato fazer essa obra para o Senhor, amém? E eu fico maravilhado e agradecido a Deus por cada ovelha que Deus tem colocado debaixo das minhas mãos e sobre a minha cobertura. Vocês são bênção de Deus na minha vida, amém? Que Deus seja louvado por isso. Irmãos, hoje nós vamos falar da mensagem sobre Cristo Jesus, e a mensagem central sempre é Cristo. Cristo, ele é o tema da Bíblia, ele é o tema central de toda a palavra. E nós vamos falar hoje em João, capítulo 1, verso 1 ao 3, vou pedir que coloquem para mim, por favor. E nós vamos ter como tema dessa mensagem hoje, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Para que a gente possa refletir sobre essa palavra, nessa noite onde nós vamos participar da mesa do Senhor, onde nós vamos aqui nos alimentarmos e comermos do pão que simboliza o corpo de Cristo Jesus e tomarmos do suco que simboliza o sangue de Cristo Jesus. E quando nós formos lendo essa palavra e formos nos adentrando a essa palavra, nós vamos perceber que Jesus, ele é Senhor desde sempre. Porque Ele é aquele que era, Ele é aquele que é, e Ele é aquele que há de vir. Jesus, Ele era, Ele é, e Ele vai continuar sendo sempre. Ele é. Amém? E a palavra diz assim, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Está falando de quem? Jesus, exatamente. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, eu quero louvar e exaltar a Ti, ó Deus. Agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade de mais um dia estar na Tua casa, ó Deus. E mais um dia poder pregar a Tua palavra, falar da Tua palavra, ó Deus. Eu quero pedir que Teu Santo Espírito, Deus, me dê sabedoria, me dê unção, me dê direção, ó Pai, para que essa palavra seja manifestada e seja pregada à Tua igreja, Senhor. E que assim, Deus, seja feita em conformidade com o Teu querer e com a Tua santa vontade. Tira todo impedimento, tira toda barreira, tira toda dificuldade, ó Pai. E faça, Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade. E que assim, Deus, a Tua palavra flua sobre este lugar, flua através, Deus, desses canais digitais, e que assim, Senhor, as pessoas que aqui estão, as pessoas que estão em suas casas, possam receber a Tua palavra, possam aprender a Tua palavra, e acima de tudo, ó Deus, viver a palavra do Senhor, ó Deus. Assim eu clamo a Ti, eu peço ao Senhor, agradecido, e o faço no nome santo de Jesus, amém e amém. Maravilha é nós olharmos para essa palavra de João, o Evangelho de João, aquele que é o mais profundo na sua narrativa sobre Jesus, aquele que vai falar de Jesus numa perspectiva muito mais aprofundada do que os outros evangelhos, né? Os outros evangelhos conhecidos como sinópticos, né? Porque tem uma ligação entre eles, e o Evangelho de João, ele é aquele que é mais diferenciado pela sua postura, a forma que ele explicita a sua palavra, que ele fala de Jesus, e ele vai trazer Jesus com uma profundidade muito maior. E quando a gente olha para esses versículos, aqui nós vamos ver que ele vai denominar, ou Jesus vai ser denominado como a palavra, ou verbo, do grego logos, que significa palavra ou verbo. João, ele começa o seu evangelho falando dessa palavra ou verbo, apresentando Jesus como a palavra de Deus personificada, irmãos. Então ele vai apresentar Jesus sendo essa palavra, algo que interpreta ou representa de modo perfeito uma ideia ou alguma coisa. E ele declara que nos últimos dias Deus falou através do seu Filho. Então João, quando ele vai começar esse evangelho, ele vai começar
a falar dessa palavra, desse verbo, e aí vai dizer o que nós lemos ali, que ele era desde sempre, ele estava com Deus, ele é o próprio Deus, e tudo que foi criado por meio dele. Ou seja, Jesus é desde sempre. Jesus é. E lá no Antigo Testamento, quando a gente vai ler a palavra e vai ver que o Senhor, ele vai falar com Moisés, e quando ele manda Moisés que ele vá até Faraó, para que Faraó liberte o povo, e Moisés vai perguntar quem é que ele deveria, o que ele deveria dizer, qual seria o nome do Deus que ele estava falando, para que ele pudesse falar, ele vai falar, diga que o eu sou. Ele já dizia lá atrás, eu sou, e Jesus também é, porque Jesus é o próprio Deus. Jesus é essa palavra, é esse verbo, é a personificação de Deus aqui na terra, se mostrando, se revelando quem realmente Deus é. E isso é maravilhoso, irmãos, porque as Escrituras, elas vão revelar que Jesus Cristo é a sabedoria multiforme de Deus. Jesus é que é a sabedoria multiforme de Deus. Por isso que todas as coisas que estão fora de Deus, que estão fora de Cristo, que estão fora do seu direcionamento, que estão fora daquilo que Ele é, que estão fora daquilo que Ele ensina, para a gente não serve. Por isso que às vezes muitas aplicações que são feitas, até mesmo através da palavra, mas em contextos diferenciados, em situações diferenciadas, que confrontam com aquilo que Cristo veio nos ensinar, nós devemos abrir mão, porque não cabe. Porque Jesus é a nossa interpretação, Jesus é quem nos faz interpretar toda a palavra. E quando eu olho para a Bíblia, né, eu pelo menos tenho essa percepção, e a gente vai observar isso nessa mensagem, né, que Cristo ele era lá no início, Cristo ele é no meio, e Cristo está lá no fim, irmãos, ele sempre esteve, e ele continua estando. Ele não é alguém que foi criado, ele não é alguém que veio para uma criação, viveu, morreu e acabou. Não, ele é aquele que sempre existiu, ele é incriado, ele sempre existiu, ele era, ele é e ele continuará sendo aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E por isso nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui porque nós cremos no Cristo crucificado. Nós estamos aqui hoje porque nós cremos no Cristo que nasceu, o Cristo que foi crucificado, mas o Cristo que ressuscitou, porque se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, não adiantaria de nada nós estarmos aqui hoje. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo ele vai falar isso, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, porque tem muita gente adorando um Deus morto aí fora, ou deuses mortos. Tem muita gente que adora Deus morto, ou deuses mortos. Pode ser até uma pessoa que foi relevante, alguém que fez até alguma coisa, às vezes na época dele, na sociedade que ele vivia, foi alguém até que foi uma pessoa boa, pode ter sido, como tem alguns nomes aí, que às vezes são tidos como deuses, que eles próprios muitas vezes não se colocaram como deuses, mas as pessoas o endeusaram, e eles fizeram coisas boas, mas eles nasceram, eles foram criados, eles morreram, e acabou. Mas Cristo não, Cristo ele existe desde sempre, as Escrituras vão falar isso, e Cristo então é essa revelação, é a sabedoria multiforme de Deus. E aí Colossenses no capítulo 2, no verso 2 ao 3, nós vamos ler aqui o que a palavra nos fala, o que o apóstolo Paulo ele está nos dizendo a respeito dessa sabedoria de Cristo Jesus. Diz assim, que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amar, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Toda sabedoria e todo conhecimento está em Cristo Jesus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E como a gente absorve essa sabedoria e esse conhecimento? Através da palavra de Cristo. Porque só aquele que era, aquele que é e aquele que continua sendo, ou aquele que era, que é e que há de vir, só esse pode ter toda a sabedoria. Porque ele não apareceu no meio da história, ele não apareceu só no início da história, e ele não vai aparecer só no fim. Ele aparece em todo
tempo e tudo aparece porque foi Ele que criou e porque Ele é desde sempre. E isso é maravilhoso. Então, é a perfeita revelação da natureza da pessoa de Deus. Cristo, Ele é esse que revela a pessoa de Deus. Muitas vezes, muita gente vai questionar muita coisa, vai se perguntar sobre muita coisa, vai olhar lá o Antigo Testamento e vai ver muitas vezes Deus mandando matar, Deus mandando oprimir uma nação, Deus oprimindo a própria nação. E muita gente às vezes entra em conflito com isso, porque ele começa a se perguntar sobre aquele Deus, mas será que era Deus que era tão endurecido e o coração duro, ou era o povo que já tinha esse coração endurecido? Porque a gente olha algumas manifestações, irmãos, e isso é uma realidade, e muitas vezes a gente não consegue compreender esse Deus, se a gente olhar somente para aquele contexto. Mas quando a gente olha para Jesus, quando a gente começa a olhar a revelação através de Jesus, nós vamos ver qual é a natureza de Deus. E qual é essa natureza? O amor supremo, o amor incondicional. Um Jesus que veio, Ele veio aqui efetivar esse amor, Ele veio aqui não trazer condenação, mas salvar esse mundo. E é por Ele que nós devemos olhar, e é pela ótica de Jesus que nós devemos olhar. Colossenses capítulo 2, o verso 9, ele vai dizer o que para nós? O apóstolo Paulo, ele vai dizer algo a respeito de Jesus, e ele vai dizer assim: pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus, ou seja, toda a sabedoria, toda a perfeição, tudo aquilo que nós precisávamos conhecer de Deus habita em Jesus Cristo. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Quer saber de Deus? Aprenda com Jesus. Ele é o próprio Deus, irmãos, e não existe outro. Por isso nós falamos salvação só através de Jesus Cristo, porque Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como se chegar a Deus, porque Ele é o próprio Deus, se não for por Ele próprio. Jesus é o próprio Deus, encarnado na pessoa do Filho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Ele vai personificar a palavra, Ele vai ser a própria natureza da pessoa de Deus, e é por Ele que nós devemos olhar. E Cristo, como a palavra, o verbo, Ele vai nos revelar o quê? O coração e a mente de Deus. Então, quando nós queremos saber qual é o coração de Deus, qual é a mente de Deus, quais são as razões de Deus, nós devemos olhar para Cristo, irmãos. Por isso que é muito complicado quando alguém se converte, ou alguém que nunca leu a Bíblia, de cara a gente falar para a pessoa já começar a ler de Gênesis, né? A gente erra nisso. A gente fala assim, começa a ler de Gênesis para cá. Não, a gente tem que começar a falar para a pessoa ler de Mateus para frente. Aprende primeiro os evangelhos, depois aprende as epístolas e vai lendo. Depois, antes de chegar no Apocalipse, pode ser até que você comece lá em Gênesis para você entender, porque nós que já temos a história, que já está aqui, a palavra que já está completa e não existe nada mais a entrar e a nem sair da palavra, nós devemos olhar para a palavra a partir de Jesus, e nós vamos ter o entendimento de Jesus a partir dos evangelhos. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos entender Jesus, e aí, olhando para Jesus, que é essa chave hermenêutica, nós interpretamos todo o Antigo Testamento e conseguimos entender tudo que está por vir e acontecer. Então, Jesus, Ele é essa palavra que nos revela o coração e a mente de Deus. Então, essa palavra, ela vai falar que Cristo, Ele preexistia. Então, Ele é com Deus, Ele é o próprio Deus antes da criação do mundo. E aí Colossenses, o capítulo 1, verso 15 ao 19, vamos ler? Colossenses, capítulo 1, o verso 15 ao 19, vai nos dizer assim: o Filho é a imagem do Deus invisível, e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível.
tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Então a palavra vai revelando e vai nos dizendo que Cristo sempre existiu. Tem gente que não consegue entender e faz uma... mas como é que é isso? Se ele nasceu depois, como é que ele já existia e não tem o Deus que é o Pai, e aí fez o Filho e faz uma confusão danada. Tem gente que não entende, eu não sei se eu falei aqui, o meu padrasto um dia me perguntando que ele via os carros passar na rua com aquela mãozinha verde que a gente tinha da igreja, né? Tinha uns carros que tinham uma mão maior, outra tinha média e uma pequena. Ele falava assim, que bacana aquilo ali, né? A grande é do Deus Pai, a média é do Deus Filho, Jesus, e a pequena é do Espírito Santo. Eu falei, não, isso não tem nada a ver. Todas elas são a mão de Deus, representando a mão de Cristo Jesus ali. Só que cada um gosta de usar um tamanho. Porque se nós formos parar para pensar, irmãos, até nós mesmos, às vezes, nós colocamos uma certa hierarquia nisso, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é como se fosse o avô, o pai e o filho. Ele é um só, ele é único, ele é uma única pessoa. E se distinguindo e a gente conseguindo ter essa distinção. E isso, às vezes, é muito complexo de entender. Mas eu, desde um dia que eu fiz analogia, né? E não sei se eu falei aqui já, essa analogia que eu penso, quando eu vou falar dessa trindade, eu olho e observo o sol. O sol, ele é luz, ele é calor e ele é fogo. A gente não consegue separar o calor do fogo e nem da luz. Ela está tudo contido num único ser, vamos dizer assim, naquele astro que a gente olha no sol, quando a gente contempla ele, quando a gente olha para ele, a gente vai ter a percepção do calor, a gente entende que há fogo lá e que ele é luz. Assim é Deus, ele é 3 em 1, a gente não consegue separá-lo e não consegue dividir e dizer qual é maior, qual é menor, o que tem mais força ou deixa de ter. Então Cristo, ele existe desde sempre, tudo foi feito por ele e para ele. E sem meio dele, nada do que foi feito teria sido feito. João 1:2 vai dizer, então, que ele estava no princípio com Deus. Cristo, ele não foi criado, ele é eterno e sempre esteve em comunhão com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Essa é a Trindade. Ele sempre existiu. Não tem como, ele é eterno. Eterno é diferente da agora de ser infinito. Nós seremos, a partir do momento que nós nascemos, nós nos tornamos infinitos. Acabou, irmãos. Ou seja, para a salvação, para a vida eterna ou para a morte eterna, nós seremos infinitos. Mas eterno nós não seremos nunca, porque nós nunca fomos desde sempre. Só Cristo, ele é eterno. Então Jesus é o Deus eterno que se manifesta em todos os tempos. E aí nós vamos olhar essa manifestação dele em todos os tempos. E aí, como eu disse, quando eu olho no Antigo Testamento, eu estou olhando para o passado. Ele é aquele que se revela desde lá, desde o passado. Então, quando eu olho para Cristo hoje, que eu entendo Cristo hoje, eu começo a ver ele desde lá do início da história. Então, no Antigo Testamento passado, nós vamos ver Cristo se manifestando, e aí eu posso ver ele nos livros que a Bíblia nos traz, nos livros que estão contidos no Antigo Testamento, porque quando eu olho para Gênesis, ele é chamado de quê? A semente da mulher. Eu vou ver Jesus se manifestando lá como a semente da mulher, que viria e pisaria a cabeça da serpente. Esse é o nosso Jesus que já existia, e que diria, ele vai vir, ele vai ser a semente da mulher, porque ele já é. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual, aquele cordeiro que foi morto, que foi entregue para que o povo fosse libertado lá do Egito. Ele vai representar e vai simbolizar aquilo que Cristo seria na nossa vida e na vida de todo aquele que dele cresce. Porque o cordeiro, ele foi morto para quê? Para que aquele povo fosse livre daquela vida, saísse da vida de escravidão e pudesse ir a uma terra que Deus os tinha
prometido, e aquele cordeiro já simbolizava e já representava o nosso cordeiro pascual, Cristo, que morreu por nós e substituiu tudo isso, e agora ele é o cordeiro, e lá ele já se representava e já aparecia como esse cordeiro pascual. E Levítico, ele é apresentado como sumo sacerdote. Jesus é aquele que nos dá o caminho, que abre o caminho para nós encontrarmos a Deus, irmãos. Porque o sumo sacerdote é aquele que falava com Deus e levava ao povo, falava com o povo e levava a Deus, era a ponte que havia entre Deus e o povo. Mas Jesus, ele vai dizer que quando ele morre, o véu se rasgou de alto a baixo. Jesus é o sumo sacerdote que nos dá agora a condição de nós irmos até ao Senhor. Por nós, por ele, nós podemos ir sem que haja um outro homem nessa mediação, mas o único que pode nos mediar é Jesus Cristo, nós não precisamos de outro. Então ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. É aquele que guiava, é aquele que protegia, é aquele que levava calor, é aquele que dava direção, e Jesus continua sendo essa coluna em nossas vidas, ele continua sendo a nuvem de dia e continua sendo essa coluna à noite. É aquele que nos protege, é aquele que nos guarda, é aquele que nos dá direção, é aquele que nos guia. E ele já era representado lá em Levítico. E nós conseguimos ver esse Jesus que já existia. Em Números, bom, falei em Números, agora em Deuteronômio, Moisés fala dele como sendo profeta. Deuteronômio, Moisés, o grande profeta, e também vai representar a Jesus, o profeta que liberta o povo, que tira o povo daquela terra e leva até uma terra prometida, ainda que Moisés não chegue a entrar, mas Moisés foi aquele que tirou eles de lá, e representa Jesus, que veio nos tirar dessa vida de pecado, que veio nos tirar de uma vida de escravidão e nos levar para uma vida eterna de gozo e prazer no Espírito Santo do Senhor. Esse é o nosso Cristo, esse é aquele que era, mas continua sendo e vai continuar sendo. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos do Senhor, ele é o capitão dos exércitos, irmãos. Ele é o nosso general de guerra, ele é aquele que está à frente, ele não é como o general dos demais exércitos, que fica atrás e manda a tropa ir, não, ele é aquele que vai na frente e nos chama a irmos com ele. Esse é o nosso Senhor, aleluia! Nós temos que crer e confiar no nosso general, no nosso capitão. Em Juízes, ele é o libertador, e ele continua sendo o libertador do povo, daqueles que estão em pecado. O povo vivia num ciclo vicioso, irmãos, ciclo vicioso. O povo pecava, e aí vinha a opressão sobre eles, viviam uma opressão tamanha, mas quando eles clamavam, Deus levantava uma pessoa, aquela pessoa então se tornava o juiz daquele povo, e aquele povo então se arrependia dos seus pecados, dos seus erros, e aí tinham comunhão com Deus, voltavam a viver em paz durante um tempo, mas daqui a pouco eles se perdiam novamente e caíam em pecado novamente. Então ele vai levantar homens e mulheres para que sejam libertadores desse povo, assim como Jesus é o nosso libertador. Jesus é aquele que nos liberta, independente daquilo que nós estejamos vivendo, independente daquilo que nós fizemos, independente daquilo que o povo faz, que esse mundo faz, se arrepender e entender que Jesus é o único Senhor e Salvador, terá libertação do pecado e viverá uma vida com Deus. Ele é o nosso libertador. Em Ruth, ele é o parente divino. Em Ruth ele vai representar, ou melhor, Boaz vai representar Jesus ali, o remidor, aquele que vai redimir, que vai trazer aquela mulher para si, e ali então vai fazer com que ela crie uma nova descendência novamente, e ali representa Jesus Cristo, que é o nosso remidor. Nós estávamos abandonados, nós estávamos como órfãos, nós estávamos como sozinhos, mas Cristo veio nos ligar ao Pai e nos levar ao Pai novamente. Esse é o nosso remidor, irmãos. Ele é, só Ele é. Em Reis e Crônicas, Ele é o Rei prometido, Ele é o Rei dos reis,
Senhor dos senhores. Ele é o Rei prometido, é aquele que vai vir e vai reinar em glória. Jesus virá. Os reis representaram Jesus, simbolizaram Jesus, e Jesus é o nosso Rei, e Ele vai voltar, e não só Rei dos judeus, mas Ele é o Rei dos reis. Rei dos reis. Em Esther, Ele é o advogado. Em Esther, ele é representado como o advogado, ele é o nosso advogado, é aquele que advoga a nosso favor perante ao Pai, perante ao justo juiz. Esse Jesus é o nosso advogado, é ele que advoga por nós. Quando nós cremos que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, então os nossos pecados eles foram perdoados, nós tivemos todos os nossos pecados redimidos, e agora nós somos perdoados, e a nossa pena foi extinta, retirada, porque Jesus é o nosso advogado que nunca perdeu e nunca perderá uma causa, irmãos. Nunca. Os advogados no mundo podem até perder causas, mas Jesus, ele é aquele que advoga a nosso favor, e não tem quem possa nos condenar, ele sendo o nosso advogado. Em Esther, então, ele é o advogado. Em Jó, ele é o nosso redentor. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre esta terra, e ainda que eu não tenha minha carne, mas com os meus olhos eu o verei, e eu creio que Jesus é o meu Redentor, ainda que eu não tenha visto ele, eu sei que um dia eu o verei. Todo aquele que crê um dia verá Jesus, e saberá que ele é o nosso Redentor. Todo joelho dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o nosso Redentor, irmãos. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja vivendo, creia, Ele vai voltar. Creia, entregue a tua vida, entregue as tuas aflições, entregue tudo na mão dEle, e creia, Ele é o nosso Redentor, aleluia. Ele é. E Jó, ele trouxe essa declaração no momento mais difícil da vida dele, no momento de aflição total. Ele vai falar: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que ele vive, e porque ele vive, posso crer no amanhã, irmãos. É por isso que nós cremos, por isso que nós estamos firmes. Nos Salmos, ele é o nosso socorro e a nossa alegria. Os salmos vão representar essa alegria, esse socorro, onde os salmistas vão cantar e vão orar, e vão falar: olha, o Senhor é o meu socorro, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, irmãos. Ele é a nossa alegria, ele é o nosso socorro. Se você entrou aqui hoje, se você está em casa, com o teu coração atribulado, entristecido, olhe para os montes, olhe para o alto, porque de lá virá o teu socorro e a tua alegria. Ele é o meu socorro, ele é a minha alegria. Não é muito dinheiro, não é muita coisa aí que eu possa conquistar do mundo, mas é o Senhor que é a nossa alegria, o nosso socorro, irmãos. Nós podemos ter todas essas coisas que não são ruins, são boas, mas se não tivermos o Senhor, não temos nada, 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 nada. Agora, se nós tivermos ao Senhor, ainda que não tenhamos nada físico aqui, nós temos tudo, porque Ele é a nossa alegria, como era para os salmistas. Em Provérbios, é a sabedoria de Deus. Salomão vai escrever os provérbios, e Salomão é tido como o homem mais sábio, que tinha mais sabedoria. Ele está mostrando que essa sabedoria de Cristo, que Cristo é toda a sabedoria, que a sabedoria, toda a sabedoria está nele, ele é a própria sabedoria. Cristo é a sabedoria que nós precisamos ter na nossa vida. Como Salomão, quando vai pedir algo, ele vai pedir sabedoria. A gente precisa pedir sabedoria, irmãos. Tem gente que pede a coisa errada, pede sabedoria, e com sabedoria você vai ter todas as outras coisas, porque quem é sábio conquista o que quer, mas às vezes com outras coisas a gente não consegue conquistar nada, mas a sabedoria é o principal, e Cristo é a nossa sabedoria. Em Cantares de Salomão, ele é o nosso amado. O meu amado é meu, e eu sou do meu amado. A gente vai ver ali aquela interação, né?
de Salomão mesmo, interagindo com a sunamita, não é isso? E vai falar muitas vezes do seu amor e vai declarar, e ela vai se declarar a ele, e a gente vê aquele amor, a gente vê aquela comunhão, e é como Jesus é para nós, ele é o nosso amado, nós somos a noiva de Cristo Jesus, a igreja é a noiva de Cristo Jesus, é o nosso amado, é aquele que nós amamos e é aquele que nos ama também. Então, por isso que nós declaramos, Senhor, Tu és o amado da minha alma, Senhor. É tão gostoso quando a gente fala isso, Tu és o amado da minha alma, Deus. Quando a gente está com a alma batida, está aflita, e a gente fala, Senhor, Tu és o amado da minha alma, isso nos traz um novo fôlego, isso nos traz uma nova perspectiva, nos traz alegria, porque Ele é o nosso amado, Ele nos ama e nós amamos a Ele. E em Eclesiastes, Ele é o alvo verdadeiro, Ele é aquele ao qual nós precisamos acertar, Ele é aquele que nós precisamos estar sempre nele. De que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? De que adianta ter todas as coisas e não ter o Senhor? Porque tudo é vaidade, tudo é vaidade, irmãos. Esse mundo vai passar e as coisas que estão aqui vão passar e tudo é vaidade. Salomão, ele vai entender isso no momento do finalzinho da sua vida, ele vai entender que tudo é vaidade, que ele teve o que teve todas as coisas, mas perdendo o Senhor não adiantava de nada, era vaidade. Então a gente tem que ter cuidado, porque o Senhor, Ele deve ser sempre o nosso alvo, buscar primeiro a Deus e o reino dos céus, e aí as demais coisas nos serão acrescentadas. Então busca primeiro a Deus, busca o reino dos céus, e aguarda, porque as demais coisas certamente nos serão acrescentadas. E nos profetas, ele é o Messias prometido. Os profetas vão falar do Messias prometido, e ele é aquele ao qual nós esperamos. Os profetas falaram da sua vinda, Jesus veio. A primeira vinda de Jesus já aconteceu, Jesus ele veio. Então aquele que era, já foi dito lá no Antigo Testamento, e como nós vemos, em todos os livros vão mostrar esse Jesus, vão trazer esse Jesus, os profetas vão finalizar ali então o Antigo Testamento falando do Messias prometido, da vinda do Messias, e o Messias ele já veio. Então aquele que era, e aí quando a gente olha para aquele que é, nós vamos olhar então para o Novo Testamento, para os últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Quando começa-se o Novo Testamento, quando Jesus entra em cena, começa-se então os últimos tempos, mas ainda não é o que há de vir. O que há de vir ainda vai vir, mas nós estamos vivendo os últimos tempos. O verbo, ele se faz carne, e aqui a gente lê lá em João, capítulo 1, verso 14, vamos lá, João, capítulo 1, verso 14, que diz: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio da graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. João está falando, olha, ele se tornou humano, a palavra se fez carne, virou osso e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, e a glória do Filho único do Pai, o unigênito do Pai. Jesus, ele é. Então ele começa aqui a instituir o que? Os últimos tempos. E quando a gente olha então para os evangelhos, a gente começa a entender Jesus, a gente começa a saber que Jesus é. Hoje nós já temos o Novo Testamento, então nós olhamos para cá, quando nós olhamos para trás, nós entendemos quem Jesus foi, o que ele representou em cada momento da história, ou nos livros que nós vemos. E quando a gente olha para os evangelhos, nós vamos ver que ele realmente é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo, irmãos. E Mateus, ele é o Messias esperado, o Rei dos Reis. Os profetas falavam do Messias, a vinda, ele vem. E Mateus, quando vai escrever o seu evangelho, então, ele vai escrever numa perspectiva para os judeus, e ele vai mostrar, olha, aquele que nós esperamos, o Messias, Jesus é esse Messias, ele é aquele que nós esperávamos, é ele que está aqui agora, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Já vai dizer ele mesmo, não há outro. Não adianta ficar esperando, não adianta ficar olhando aí se vai vir outro. Ele é. Mas muitos não creram. Muitos judeus estão esperando o Messias até hoje. Jesus vai voltar e eles vão ficar à espera. Porque ele é o próprio Messias, ele é o Rei dos Reis. E Marcos, ele é o servo fiel. Marcos vai escrever numa perspectiva para os romanos, e ele vai mostrar para eles que ele é aquele que serve, que veio para servir e não ser servido, e vai mostrar ele mesmo. Esse aí que veio é o próprio Deus que se fez homem, é o servo fiel, é aquele que serve. Em Lucas, o homem perfeito, Lucas vai escrever para os gregos, mais especificamente para Teófilo e os gregos, e ele vai dizer, olha, ele é o homem perfeito, nunca existiu e não existe, nunca existirá alguém perfeito como ele, porque para os gregos valia essa percepção de perfeição, de sabedoria, de filosofia, e Jesus era esse homem perfeito, que não tinha erros, que não errava. Ele era o próprio Deus se fazendo homem e se mostrando ser o homem perfeito. Mas quando ele chega em João, então, como disse, ele vai revelar mais profundamente, ele vai falar daquilo que realmente Jesus é e vai externar aquilo que Jesus disse. Então João vai dizer que Jesus é o Deus Salvador que se revela e confirma a sua divindade. E João, ele vai se revelar e ele vai confirmar a sua divindade quando ele vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, antes que Abraão existisse, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Ele está dizendo, sou eu mesmo e não há outro. Diga que o eu sou já se faz aqui neste lugar, e ele está aqui hoje, irmãos, e ele está aqui hoje, o eu sou está aqui hoje, por isso nós vamos aqui participar da mesa do Senhor, porque o eu sou está aqui, o eu sou nos disse para que fizéssemos isso, aleluia. Ele era, ele é e ele há de vir, irmãos, ele vai voltar, ele é, ele continua sendo. E aí nos Atos dos Apóstolos, ele é o Cristo ressurgido. Dos Evangelhos ele vai vir, ele vai mostrar o que ele veio fazer, ele vai ensinar quem ele é e o que ele quer de nós. E ele vai falar da sua morte, ele vai predizer a sua morte, e ele vai morrer, mas ele também falou da sua ressurreição. E nos Atos dos Apóstolos, Jesus ressurge, e ele mostra, olha, eu ressuscitei, eu estou aqui, e ele vai aos céus, ele é assunto aos céus, ele sobe, ele ascende aos céus, mas ele diz, mas eu vou voltar e vou buscá-los para que vocês possam ir comigo. Esse é o Cristo que então ressurge, e aí o apóstolo Paulo entra em cena e começa a pregar desse Cristo, a falar desse Cristo, a predizer a volta desse Cristo, o que ele fez, mas dizer que ele também vai voltar. E aí nós olhamos para Atos e nós vemos então esse Cristo agora ressuscitado, ressurgido, daquele que morreu, agora ressuscitou. E nas epístolas, ele é a cabeça da igreja. Todas as cartas, as epístolas são direcionadas às igrejas, para que as igrejas tivessem noção, soubessem quem é Cristo Jesus, aprendessem de Cristo Jesus e vivessem por Cristo Jesus. O corpo não vive para a cabeça, mas a cabeça vive para o corpo. O corpo é que direciona, a cabeça é que direciona todo o corpo. Tanto que quando alguém sofre algum acidente ou acontece alguma coisa e a pessoa, ela está lá em coma, em estado grave, pode parar o coração, pode parar qualquer coisa, mas se o cérebro estiver funcionando, eles continuam mantendo aquela pessoa viva, não é isso, enfermeira? Amém. Continua mantendo a pessoa, mas quando o cérebro já deu sinal de falência, eles desligam todos os aparelhos. Cristo é a cabeça do corpo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos membros que ligados a esse corpo, somos o corpo de Cristo Jesus. Então quem coordena o corpo é Jesus, irmãos, e não o corpo coordena a cabeça, isso não existe. Então a gente tem que entender isso. Então a gente olha para
essa trajetória, a gente olha para os últimos tempos e a gente vê os acontecimentos, e a gente vê o que aconteceu, a gente vê o que está acontecendo, a gente vê que Jesus continua sendo, mas aí quando a gente vai olhar para o futuro, para o porvir, nós vamos ver que Jesus é aquele que vai voltar, porque quando a gente olha lá no Apocalipse, nós vamos ver que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, é o Cristo que volta para reinar. No Apocalipse, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, ou seja, Ele é o início, Ele é o fim, é o Cristo que vai voltar para reinar. E vamos ler lá então, Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 7. Diz assim: vejam, Ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que ainda virá, o Todo-Poderoso. Aleluia! Ele vai voltar, aleluia! Aleluia! Ele vai voltar, irmãos, Ele está voltando! Ele está voltando, aleluia! Ele está voltando, Cristo voltar, Ele vai voltar. E essa segunda volta dele se dará em 2 etapas. Como assim, pastor? Vai se dar em 2 etapas. Primeiro, Cristo vai voltar, Ele, quando voltar, Ele vai arrebatar a igreja. E nesse arrebatamento da igreja haverá o julgamento de obras, irmãos. Daquilo que nós fizemos. Vamos ser salvos? Vamos. Se Ele arrebatou a igreja, a gente está no meio, a gente vai ser salvo. Só que tem o julgamento das obras. Lembra lá daquela peça, Mãos Vazias? Eu gosto dessa peça, quando passar a pandemia, a gente podia fazer, né, Patrícia? Diz que a Patrícia é a coreógrafa aqui. A gente poderia fazer. Que quando aquelas pessoas se apresentavam a Jesus, né, apresentavam suas mãos, Ele olhava e via o que tinha em suas mãos. E muitos estavam com suas mãos vazias, porque não fizeram, não levaram nada para entregar ao Senhor. Pense nisso, irmãos, vale a pena trabalhar para o Senhor. Como li aqui, nós somos cooperadores na obra do Senhor, Ele nos chamou para isso, irmãos. Então haverá esse momento, julgamento das obras. Depois que a igreja for retirada, começará a grande tribulação. A grande tribulação será 7 anos, 3 anos e meio de aparente paz, irmãos. Pessoas acharão que será uma maravilha, terá paz, as pessoas terão praticamente tudo que elas sonharam, terão tudo que elas sonharam, paz, muita coisa boa, mas depois de 3 anos e meio, virá uma terrível repressão sobre essas pessoas. A palavra vai dizer que elas tentarão tirar suas vidas e não conseguirão, irmãos. Pense só, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Aqueles que ficarem estão perdidos, literalmente. Porque vai passar muito sofrimento, muita tribulação realmente. E aí sim se dará a segunda vida de Cristo para abater os ímpios, como diz lá no capítulo 19 de Apocalipse. Ele vai vir para julgar, Ele vai vir então para abater os ímpios, e aí Ele vai instituir o seu reino milenar, e Satanás será amarrado, enquanto tiver esse reino milenar, reino literalmente de 1000 anos, Cristo reinando conosco, a igreja dele, Satanás estará amarrado, mas ainda assim, depois do final desse período, ele será solto e ainda atormentará e tentará ainda aqueles que aqui estiverem, aqueles que não foram salvos, aqueles que não foram com Cristo Jesus, aqueles que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, ainda estarão sendo oportunados pelo inimigo ainda mais um pouco, irmãos. Ele tentará ainda levar mais alguns para o lado dele. E então, depois disso, o inimigo será lançado no lago de fogo. E aí virá o juízo final. E depois do juízo final, vai dizer que nesse juízo será lançado o diabo, será lançado todos aqueles que estavam com ele no lago de fogo, de enxofre. E ali então haverá a morte eterna. Mas aí, para aqueles que estiverem com Cristo, aqueles que estiverem com o Senhor, haverá um novo céu e uma nova terra. Ele vai voltar e haverá um novo céu e uma nova terra. E para que a gente esteja incluso com o Senhor, é preciso que nós acreditemos na sua palavra,
que nós possamos continuar crendo na palavra dele, que nós possamos confiar sempre, aprender da palavra de Deus. Nós precisamos, porque é preciso, e confiam nisso, e confiam nessa revelação, e confiam que Ele era, que Ele é e que Ele há de vir, esses que acreditam na palavra, confiam aqueles que aprendem a palavra, confiam os que vivem a palavra da verdade, irmãos. É preciso a gente acreditar, mas é preciso confiar, é preciso aprender, é preciso viver essa palavra, e é preciso aguardar o cumprimento dessa palavra, porque nós precisamos vigiar. A palavra vai dizer que nós precisamos vigiar, porque não sabemos a hora que o nosso Senhor, Ele vai voltar, mas Ele vai voltar, porque Ele era, Ele é e Ele há de vir. Ele é o alfa e Ele é o ômega, o início e o fim. E Ele vai voltar, irmãos, e nós devemos aguardar essa vinda do Senhor, como disse lá, Apocalipse 1, 7, 8, repetindo novamente: eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. Se coloque de pé nessa hora. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui.